Você sabe quem criou o primeiro país comunista da história? Preste atenção na sua biografia. Hoje se sabe que ele sofria de transtornos mentais e que sua mãe havia escrito à polícia em abril de 1898 se referindo ao inquietante estado psíquico do jovem revolucionário e a uma doença mental que afeta a família. Filho de pais abastados, tentou estudar direito, mas foi expulso por atividades subversivas. Tinha uma aversão à religião, dizendo que nós devemos combater a religião. Deus é uma mentira. Ele era extremamente violento, matando praticamente todos os seus opositores. Ele exterminou a família inteira do czar Romanov. Basta lembrar as suas frases, ressaltando que, em princípio, nunca renunciamos ao terror e não podemos renunciar a ele. Muito melhor discutir com rifles do que com as teses da oposição. Usava a violência contra os comerciantes, defendendo que, enquanto não aplicarmos o terror sobre os especuladores, uma bala na cabeça, imediatamente não chegaremos a lugar nenhum. Terror contra os agricultores. Precisamos dar o exemplo. Precisamos enforcar sem falhar e fazer isso para que o público veja, pelo menos, gulags notórios, os ricos e os sugadores de sangue. Publique os seus nomes. E terror até mesmo contra os trabalhadores. Para os trabalhadores ociosos, fuzilamento no local de 1 em cada 10 considerados culpados de ociosidade. Para os trabalhadores rebeldes, tais perturbadores da disciplina devem ser fuzilados. E até mesmo os trabalhadores do meio rural. Reféns devem ser tomados dentre os camponeses, de modo que, se a neve não for limpa, eles serão fuzilados. Esse foi Vladimir Lenin, um personagem brutal, que se eu pudesse resumir a sua filosofia em uma única palavra, eu diria fuzilamento. Extremamente autoritário, ele dissolveu a Assembleia Constituinte em 1918 porque os bolchevistas do seu partido tinham conquistado menos de 1/4 das cadeiras. Essas foram as últimas eleições livres da antiga União Soviética que tinham sido marcadas antes de Lenin chegar ao poder. O resultado é que praticamente todos os países que sofreram com a sua ideologia procuraram depois apagar essa lembrança da sua história. Na Ucrânia, por exemplo, foram removidos 1.300 monumentos a Lenin. Até mesmo uma das maiores cidades da União Soviética, que se chamava Leningrado, mas a população depois fez um plebiscito e decidiu mudar o nome para São Petersburgo. Ainda bem que Lenin foi um mau profeta, pois ele dizia que, no final, um ou outro triunfará. Um canto fúnebre será entoado na República Soviética ou no mundo capitalista. Para o bem de todos nós, essa melodia macabra ecoou na União Soviética e nos livramos, em grande parte, dessas ideias brutais.